Fala galera, estamos aqui com mais um vídeo do canal JJV Learning. Hoje trazendo para vocês o 10º vídeo da história do cristianismo. E hoje nós vamos tratar de um personagem importantíssimo, não só na história do cristianismo, mas na história de forma geral. Esse personagem é Constantino. Mas quem foi Constantino? Constantino foi filho de um César chamado Constâncio Cloro. O que era um César? Dentro desse contexto, um César era como se fosse um vice-imperador que assumia o governo do Império Romano após o governo de 20 anos do imperador que estava no momento. E existiam 2 imperadores nesse tempo. Nós vamos ver isso posteriormente, eu vou explicar. Mas agora nós vamos entender que Constantino foi amigo dos cristãos. Por que amigo dos cristãos? Quando ele estava se preparando para a batalha, para conseguir o Império Romano, o poder do Império Romano, ele contou essa história, que ele, quando estava indo, ele viu no céu uma cruz inclinada. E nessa cruz tinha a frase que dizia que ele ia vencer com esse símbolo essa guerra. Posteriormente ele sonhou, segundo ele, com Cristo como uma cruz inclinada que lembrava 2 letras gregas, o Ki e o Rho. E o nome Cristo em grego começa com a letra Ki e a letra Rho. E o que foi que ele fez? Ele pegou essas 2 letras, que estão aí no vídeo, você está vendo, uma sobreposta na outra, e colocou nos escudos do seu exército. E posteriormente ele se tornou imperador, junto com Licínio. Isso nós vamos ver com mais detalhes nos próximos slides. A batalha na ponte de Milvia, 312 d.C. Isso foi o clímax da briga pelo lado ocidental do Império Romano. É importante nós entendermos primeiro como é que foi essa divisão. No ano de 284 d.C., o imperador Diocleciano ele quis reestruturar o Império Romano de todas as formas. Uma das coisas que ele fez, uma dessas atitudes, foi justamente dividir o Império Romano em império no lado ocidental e no lado oriental. E em cada lado teria um imperador que governaria durante 20 anos e teria um vice-imperador em cada lado. E esses vices-imperadores seriam chamados de Césares, que assumiriam o governo após os 20 anos de mandato do governador, do imperador primeiro. E o que foi que aconteceu? No lado oriental, os imperadores, o imperador e o vice-imperador foi o Diocleciano, ele era o imperador do lado oriental, e o vice era Galério. No lado ocidental, quem ele indicou no ano 286 d.C., o Diocleciano indicou, foi Maximiano. E o César dele, ou seja, o vice-imperador, foi Constâncio Cloro, que nós vimos que era o pai do Constantino. Beleza, entendido isso, vamos para o próximo ponto. O Édito de Tolerância, que foi em 311 d.C. Teve todo um contexto para até chegar lá. Primeiro, Diocleciano e Maximiano, no ano 305, passaram-se 20 anos. Eles deixaram o governo como se era entendido, com a divisão do Império Ocidental e Oriental. E os Césares assumiram o poder. Então, o Constâncio ele assumiu no lado ocidental e o Galério assumiu no lado oriental. Constâncio Cloro não perseguia os cristãos, porém o Galério odiava os cristãos. Então, desde o ano 305 até o ano 311, ele bateu de frente contra os cristãos e foi uma perseguição feroz, onde muitos cristãos, muitos seguidores de Cristo, foram mortos de forma brutal. E o que aconteceu? O Édito de Tolerância. Por incrível que pareça, o Édito de Tolerância foi promulgado pelo próprio Galério, que no seu leito de morte, 6 dias antes da sua morte, ele aparentemente se arrependeu de ter matado vários cristãos, reconheceu a importância dos cristãos do Império Romano, os considerando como cidadãos romanos. Consequentemente, o Édito de Tolerância foi promulgado, permitindo a religião cristã. No lado ocidental, onde não tinha muita perseguição, aliás, em 306, o Constâncio Cloro morreu e quem assumiu de forma popular foi Constantino. O que foi que aconteceu?
Com a morte do Constâncio Cloro, o Galério não reconheceu que o Constantino era o imperador do lado ocidental. E com isso ele indicou o imperador, um general de sua confiança chamado Licínio. Isso após a morte do Constâncio, que foi no ano 306. Lembrando que o Galério só morreu no ano de 311. Mas o Maximiano, com a morte do Constâncio, ele quis retornar ao governo do lado ocidental. Só que o Maxêncio, que era o seu filho, conseguiu derrubar. Então o que ocorreu? O Maxêncio meio que assumiu o lado ocidental do Império Romano, mas Constantino tinha o apelo popular, Constantino tinha o apoio do exército, e o Licínio, que veio do lado oriental, ele se uniu com o Constantino. Constantino prometeu que o governo, caso eles vencessem essa guerra, ficaria dividido. E Constantino, acredita-se muitos historiadores, usou o cristianismo para vencer essa guerra. Por quê? Porque existiam muitos cristãos. E esses cristãos, eles não podiam servir no exército. No entanto, como Constantino aparentemente se converteu, muitos cristãos puderam entrar no exército, juntamente com a promessa do cristianismo finalmente receber uma paz. Finalmente os cristãos deixaram de ser perseguidos. Com isso, o exército de Constantino cresceu. Com o exército do Licínio, que já era grande, ficou um mega exército. E isso implicou na queda de Maxêncio. E eles tomaram o lado ocidental. Assim sendo, Licínio e Constantino, em 312, após a batalha na ponte de Milvia, onde eles derrotaram Maxêncio, eles começaram a governar o lado ocidental. Isso perdurou até o ano de 324, quando Constantino derrubou o Licínio, depois de várias manobras, e finalmente conseguiu ser imperador sozinho do lado ocidental. E o cristianismo de Constantino? Esse cristianismo foi muito questionado. Muitos não acreditam até hoje na conversão de Constantino, justamente por suas manobras políticas, entre outras coisas. No entanto, se vê a preocupação de Constantino com a doutrina cristã. Percebe-se isso quando ele questiona, quando ele se opõe aos donatistas e conclama o Concílio de Nicéia. Mas vamos por parte. Cristianismo, religião oficial do Império Romano. Isso aconteceu quando Constantino aparentemente se converteu no ano 312. E em 313 foi promulgado o Edito de Milão, no qual foi considerada a tolerância a todas as religiões como algo aceitável e digno de respeito. E o cristianismo, por ser a religião do imperador Constantino, foi considerado como a religião oficial. Ou seja, todas as pessoas começaram a querer ser cristãs, porque Constantino, um dos imperadores, junto com Licínio, era popularmente conhecido como um cristão. E o que aconteceu? Teve a controvérsia dos donatistas. Quem eram os donatistas? Eram aqueles que não acreditavam que um cristão que numa perseguição caísse, desviasse, negasse sua fé, pudesse voltar sem penitências. Esses caras eram seguidores de Cipriano. Tanto que, quando um bispo foi levantado em Cartago, e esse bispo, que se chamava Ceciliano, ele era considerado um traidor porque na perseguição ele entregou parte das escrituras para ser queimadas, os donatistas consideraram ele como um traidor e por isso não reconheceram como bispo de Cartago. E o que foi que aconteceu? Eles levantaram um cara chamado Donato, daí veio o nome Donatistas, para ser o bispo deles. Isso nós vamos ver com mais detalhes posteriormente. E o Concílio de Nicéia foi sobre tratar acerca da Trindade. O Concílio de Nicéia foi em 325 e o próximo vídeo vai ser justamente sobre o Concílio de Nicéia, no qual nós vamos se aprofundar sobre esse assunto importante da história cristã, esse outro grande assunto tão importante que nós vamos ver nessa série. E era isso que nós tínhamos para trazer hoje sobre Constantino. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um like.
Se quiser, compartilha. E por favor, se inscreve no nosso canal. Nos ajuda com esse trabalho a continuarmos a fazer mais vídeos, não só sobre a história do cristianismo, mas sobre de outros diversos assuntos, como vocês podem perceber no nosso canal. E para você sempre estar a par de tudo que a gente for colocando, de todas as novidades. Tchau, tchau, galera, e até a próxima!